Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto dia da nossa preparação para a consagração Santíssima Virgem. Esses 12 primeiros dias são empregados para desapegar-se do mundo. Aqui nós estamos fazendo leituras em relação a isso. Nossos propósitos estão sendo nesse tema. Então, hoje nós vamos falar sobre a luta contra os desejos carnais, né? Então, começamos dizendo que depois do pecado original, o ser humano ele está hereditariamente sob o peso do pecado e com ele também a tríplice concupiscência, a qual eu já falei aqui. Bom, uma luta se passa no seu interior, né? A luta sempre contra o pecado e os desejos carnais é a luta de todo cristão. De tal modo que São Paulo assim se expressou, abre aspas, a carne tem desejos opostos ao espírito e o espírito tem desejos contrários à carne, fecha aspas. Isso ele disse em Gálatas 5:17. Mas como é possível entender que a carne esteja em combate contra o espírito se a condição corporal do ser humano foi criada por Deus? Para isso é necessário fazer uma distinção desde o princípio. A carne a qual São Paulo se refere diz respeito às desordens causadas pelo pecado em todo o nosso ser, desde o corpo com seus afetos, emoções e sentimentos, até a alma e sua inteligência, vontade e memória. O homem, como um todo, está ferido pela má inclinação deixada pelo pecado. Para se referir a essa desordem, a Sagrada Escritura, em seu original grego, utiliza o termo sarx. Por outro lado, o corpo é uma realidade originalmente boa. Ele corresponde à dimensão somática da existência humana e é parte integrante e necessária na constituição do homem. A santidade que consiste na plena conformidade com a vontade de Deus requer, portanto, que sejam ordenados o corpo e a alma, para estarem com todas as suas capacidades direcionadas para Deus. Sendo assim, o corpo, na sua masculinidade e feminilidade, é desde o princípio chamado a tornar-se a manifestação do Espírito. O corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Deus mesmo, quis formar um corpo para si quando se encarnou no ventre puríssimo da Virgem Maria e se fez homem. Todavia, embora o corpo seja naturalmente bom, tanto ele quanto a alma sofrem com os ataques da carne, que é a influência do mundo sobre o ser humano como um todo. A dificuldade do homem está em equilibrar o desejo que possuir dentro de si, um desejo que não pode ser plenamente saciado de qualquer maneira, pois sua intensidade requer algo eterno que possa satisfazê-lo. Se o homem busca satisfazer seus desejos de qualquer maneira, ele se torna um mundano. Abre aspas. O homem que vive segundo a carne é o homem dos sentidos, o homem da tríplice concupiscência. Quem diz isso é São João Paulo II, no Catecismo, número 51, aqui está marcando. São João Paulo II, ele autorizou o último catecismo lançado, Ele, redigiu, não sei, mas é dele, o último catecismo lançado é dele. Isso significa que quem segue os desejos carnais é a pessoa que se contenta com prazeres imediatos, vividos de forma irracional, que no fim conduzem o homem a uma vida bestial, viver como uma besta, apenas seguindo os sentidos. Mas condenar a vida da carne não significa condenar o prazer, pois ele é próprio do homem enquanto criatura de Deus. O que é necessário é a moderação dos desejos sensíveis. A Igreja, em sua doutrina, nos ensina que as paixões existentes no homem não são boas nem más. Por isso, abre aspas, as emoções e sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios, fecha aspas,
Catecismo da Igreja Católica, página 479, número, se eu não estiver enganado, não estiver interpretando errado aqui, 1768. Igualmente o prazer, né, ele pode ser vivido dentro de um projeto original de Deus, como pode ser degenerado também em formas viciosas. Mas é preciso ter claro que o prazer criado por Deus não é mau, pelo contrário, é naturalmente bom, mas se vivido com moderação, ordenado ao seu fim próprio, que deve ser o bem moral e sobrenatural. Ou seja, por exemplo, existe o prazer na relação sexual, porém isso pode ser vivido no plano natural de Deus para uma relação matrimonial, e isso pode se tornar um vício e levar a pessoa à libertinagem. Então por isso que nós devemos ordenar as nossas ações para o seu fim próprio, né, o bem moral e sobrenatural, para que não vivamos igual bestas, como se não tivéssemos. No projeto originário, abre aspas, Deus une o prazer a certos atos bons para que se tornem mais fáceis e assim atrair-nos ao cumprimento do dever, fecha aspas. Isso quem disse foi o padre Adolf Tanqueray, no Compêndio de Teologia Cética e Mística. Portanto, o prazer tem função de estimular o ser humano na prática do bem. No entanto, quando vivido segundo os desejos imoderados da carne, o prazer é experimentado como um fim em si mesmo, o que representa um grande mal. Outro exemplo de prazer é a comida. Nós sentimos prazer em nos alimentar. Deus colocou um prazer na alimentação, tá? E o ser humano, se ele mal utilizar desse prazer, ele vai ficar viciado. Ele pode usar isso como uma virtude e viver no plano de Deus, a alimentação. Tudo vivemos no plano de Deus. Ele pode usar isso para o bem, seu bem moral e espiritual, e pode também simplesmente viciar, né? Criar uma compulsão. Não falo compulsão não é a melhor palavra porque compulsão às vezes é uma doença, né? Mas o homem ele fica guloso, ele comete o pecado da gula. Bom, deixa eu ver de onde eu parei. Tá. São Paulo expõe quais são as obras praticadas por aqueles que vivem no mundanismo. Abre aspas, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebeleiras, orgias e coisas semelhantes a estas, fecha aspas, Gálatas 5, 19 a 21. Todas essas obras pecaminosas acontecem quando o homem não tem um completo domínio de si e não vive segundo o Espírito. Ao contrário, São Paulo diz que aquele que vive sob o efeito da graça do Espírito Santo é cheio de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Gálatas 5, 22 a 23. A temperança é a virtude principal que ajuda o homem a vencer a si mesmo no combate contra a carne. Ela corresponde ao equilíbrio que deve haver nos desejos sensíveis, em que a pessoa se torna capaz de manter um autodomínio sobre seus desejos e ações. Para chegar a possuir essa virtude, é necessário um caminho de mortificação, como a prática do jejum, que ajuda a moderar o desejo pelo alimento, ou a vigilância sobre o olhar, para que não se caia em nenhum pecado contra a pureza. Essas formas de mortificação vão aos poucos curando a grave ferida da concupiscência carnal, e à medida que se purifica, o homem vai se aproximando de Deus. O verdadeiro devoto da Santíssima Virgem sabe que não deve saciar seus desejos nas obras mortas do pecado, mas segue perfeitamente o conselho de São Paulo: conduzi-vos pelo Espírito Santo e não satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5, 16. O homem foi criado por Deus para viver um equilíbrio perfeito em sua composição de corpo e alma, mas os bens espirituais estão sempre acima dos materiais, e portanto os bens da alma estão acima dos bens do corpo. Desse modo, o desejo que arde na alma humana por uma busca de satisfação só será plenamente realizado no céu. A felicidade humana não consiste em adquirir todo confronto para o corpo, mas em encontrar em Deus
a plena realização de todos os seus desejos. Nenhuma satisfação sexual ou alimentar será permanente e capaz de dar a felicidade verdadeira que o homem busca. Essa só pode ser encontrada em Deus, na plena união com Ele. Bom, então aqui acaba o texto. Já vamos para 2 pontos para refletir, só que além desses pontos eu quero colocar 2 objetivos para vocês hoje. Sabemos que o mundo atual está cheio de pessoas que acham que as relações, de uma forma enfática, as relações sexuais são uma coisa que trazem felicidade. E aí por isso nós vemos hoje em tantos lugares, escolas, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, as pessoas falando sobre sexo e sobre esses atos libidinosos. Então, esse é um dos grandes males do século 20 e 21, e Nossa Senhora já alertou sobre esses males, já profetizou sobre esses males. E aí, eu quero que você faça 2 coisas. Eu quero que você reze por essas pessoas, tá? Reze, ofereça um terço a mais da sua oração, enfim, faça uma oração a mais por essas pessoas. E instrua-as, ensine-a, evangelize, leve uma palavra de Deus, uma coisa assim, que você peça ao Espírito Santo que ele ilumine, Ilumine a pessoa, ilumine o lugar, ilumine a forma, ilumine a passagem para você ler para aquela pessoa. Que não, se não for uma passagem bíblica, que seja uma passagem de um livro, uma frase que você lembra de Deus Santo. Evangelize, vá evangelizando ali seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, tá? E outra missão também que eu quero dar para você, essa já é mais pessoal. Eu quero que você leia o capítulo 5 da carta de São Paulo aos Gálatas, porque, como vimos aqui, essa carta ela fala sobre o nosso tema de uma forma enfática, esse capítulo. No caso, eu falei essa carta, mas me refiro ao capítulo. Então vamos lá. Nossos 2 pontos para a reflexão vão ser os seguintes. Você percebe o combate espiritual que está sendo travado dentro de você, com desejos de viver as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo o desânimo e os prazeres do mundo? Você já percebeu que a vida de pecados é sempre cheia de angústia, vazio e sem esperança? Peçamos, pois, a intercessão da Santíssima Virgem. Santíssima Virgem Maria, durante o curso de vossa vida eterna, tivestes todos os seus desejos direcionados para Deus. Buscastes viver na graça e preservada de toda impureza e imoderação nos prazeres, lançando seu coração imaculado em direção à eternidade. Obtende-me a graça de encontrar equilíbrio para saber usufruir dos prazeres de forma lícita, buscando o bem sobrenatural. Que a minha vida possa ser cheia de virtudes como a vossa, sobretudo a pureza. Assim seja. Amém. Bom, a Virgem Maria consola o seu coração e traz a esperança para a sua vida. Com o auxílio do seu santo anjo da guarda, ela te convida a abandonar os prazeres e pensamentos do mundo e abraçar a cruz de Jesus. Hoje, faça uma renúncia de algum tipo de prazer, como um alimento, o celular, uma conversa, e pense mais no céu e nas coisas santas. Então, esse é o nosso propósito de hoje e vamos agora para as nossas orações. Lembrando a oração do Veni Creator Spiritus, que está aí na tela, e a oração da Ave Maris Stella, tá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre Virgem, porta feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, façam uma boa preparação, Deus vos abençoe e vos guarde, e espero que todos estejam gostando destes textos que estou trazendo aqui. O livro que eu estou utilizando, eu comprei no Instituto Resed, não tem muita informação aqui sobre o autor, acredito que eles mesmos escreveram lá. O editor, o Instituto Resed, o projeto gráfico Ávila Comunicação, e a venda foi feita pela Livraria Imaculada, que é do Instituto Resed. Então, não sei quem escreveu, realmente não sei. Então, Deus os abençoe e qualquer coisa estou aqui disposto a ajudar, tá bom? Fiquem em paz e na graça de Deus.